Então, muito boa noite a todos vocês. Hoje, 30 de abril, né, de 2025, cada vez mais perto do nosso concurso, né, Cefaz 2025, e estamos aqui hoje com muito conteúdo para os nossos alunos, para os interessados na Cefaz, uma aula totalmente de graça aqui. Vamos falar aqui sobre reforma tributária. Muita gente ainda está ali no direito tributário tradicional, né? E a gente vai explicar aqui o que é esse movimento, do que se trata, a importância para as provas, aqui a gente vai falar para vocês. Teremos mais aula de auditoria, se Deus quiser, e falar um pouquinho também da mentoria, da metodologia, né? Quem sabe hoje o dia D aí, cada vez mais perto do concurso, e quem sabe a qualquer momento aí, o professor Tasso vai para um evento hoje, importante, a publicação da comissão do concurso, né? Para quem acha que é coisa que não é para valer, quando vir a comissão publicada, aí vai dizer, eita, é para valer. Então, boa noite, professor Tássio, e aí vamos abrindo as Verdade, câmeras, boa né? noite. A gente já estava conversando antes, agora oficialmente, gravado. Boa noite a todos, nossos alunos mentorados, futuros alunos mentorados também. Então, hoje vamos, né, fazer esse passeio na disciplina que vem aí como bicho-papão. Inicialmente, aqui o professor Gilson vai Uhum. tratar da reforma tributária, questões, discussões, isso é importantíssimo. Pode ser que venha como uma disciplina Direito Tributário 2, né, professor? Então, muito Isso. importante, vai ter uma pontuação, deve ter vindo também uma pontuação extra. Então, vamos Uhum. ficar esperto, degustar dessa aula aí. Quem é nosso aluno, quem não é, também tendo esse momento de estar com o professor Gils, professor Tássio aqui, conhecendo o nosso trabalho, conhecendo nossa forma de passar e também Uhum. como é a nossa mentoria. Aí só para dizer, hoje, dia 30 vai ter um evento posse do sindicato. Vai estar lá secretário de Fazenda, governadora do estado, procurador-geral do estado. Então, muitas autoridades, muitas pessoas por onde passam as autorizações do nosso concurso. E eu vou estar lá bem pertinho, ó, dessa turma, escutando, sabendo quais serão os novos rumos do nosso concurso. Tudo leva a crer que realmente a comissão, que é o primeiro ato aí do nosso concurso, vai ser anunciado, né? Eu vou estar lá quase fazendo uma live ao vivo, transmitindo para É, você. aí sim, então vamos começar essa enrolação, né? 10 minutinhos aí de tolerância. Boa noite, Rafael, Arlindo, Alexandre, Daiane, Rossini, George, Iris, Elisângela, Débora, Tayane, Anderson, Sampaio, ixi, Saulo, Carlos Batista, muita gente aí e chegando mais, professor. Então vamos lá, como a gente fala aqui, sem enrolação. Vamos começar que a gente precisa de conteúdo aqui, beleza? Então vamos para cima. Aqui, isso aqui, ó. Opa. Começar aqui. Chegou para vocês a telinha, eu acredito, né? Aqui, ó. Prontinho, prontinho. Só um pouquinho. Então é isso, pessoal. Começando aqui para valer um pouquinho de introdução. O que é, pessoal? O que é essa reforma tributária, né? O que é a reforma tributária, né? A gente trata-se, na verdade, eu até apelidei, eu não vi ninguém falando ainda, a gente está indo para o novo sistema tributário nacional. Já existe um sistema tributário nacional vigente, regrado ali, é o que eu digo lá na Constituição Federal, 145 ao 62. Esse sistema foi todo emendado, né? A palavra é essa porque a gente teve a emenda constitucional 132 ali no final de 2023 e alterou, né? Redesenhou o sistema e a reforma tributária é exatamente esse redesenho. Então a gente tem agora um novo sistema tributário nacional, como diria Erasmo Carlos, eu acho, né? Daqui para frente tudo vai ser diferente, né, em relação ao tributário, né? É uma reforma para valer, né? E o que é que a mentoria fiscal tem para o aluno? A gente, nosso aluno, é um cursinho completo ali de reforma tributária, histórico da reforma, tramitação, novos princípios, né? Do sistema tributário, princípios da reforma, a gente vai ver hoje, inclusive, aqui. Então, tem aspectos introdutórios, né? Da reforma tributária, a motivação, qual é o modelo nos outros países, o modelo no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, o nosso modelo, nosso IVA, ele tem origem, ele se assemelha ao modelo europeu ou ao modelo, por exemplo, da Índia, né? Tudo isso a gente vai ver em aspectos introdutórios, né? Aí tem como
digamos assim, protagonista, né? O imposto seletivo é uma das coisas que já foi instituído com a lei complementar. Então, temos imposto seletivo, a função desse famoso aí comitê gestor do IBS, CGIBS, comitê gestor, inclusive eu, auditor fiscal, você, auditor fiscal, pode integrar esse comitê gestor. Então, a gente delineia toda ali a estrutura do comitê gestor, expõe as funções, né? Esse comitê gestor com muita responsabilidade em relação a essa nova sistemática e os membros do comitê gestor, pessoal, serão auditores fiscais, né, das fazendas estaduais e municipais. Então, tudo isso é importante. É o cerne também da reforma tributária, né? Aí o IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços, e a contribuição sobre bens e serviços, né, é o IVA dual, IBS de um lado, competência compartilhada, essa competência você que estuda direito tributário, essa competência é nova, não existia competência compartilhada, é uma figura doutrinária que veio juntamente com a reforma, né? Então, compartilhado o IBS, competência de estados, Distrito Federal e municípios, e já a CBS de competência federal da União, né? Então, a par desses elementos aí principais, a gente vai viver, né? Vai viver a partir do ano que vem a transição de tributos. Eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas aqui, né? Tudo isso introduzindo para a gente resolver as questões, né? Prometemos resolver questões, mas precisa entender esse contexto, né? Transição de tributos, né? Por exemplo, vai sair o ICMS e o ISS e vai advir o IBS, né? E além da transição de tributos, que é gradual, a gente vai ver aqui, não é assim de um dia para a noite, temos a transição federativa, né? Os que tem a ver com a repartição da receita, os fundos de compensação, né? Afinal, imagina, os estados vão ficar sem ICMS e sem ISS. Então, haverá fundos de compensação durante a transição. Então, a gente tem transição de tributos, transição federativa, né? Nesse sentido. E aí, pessoal, a grande novidade, o instrumento normativo novo é a Lei Complementar 214 de 2025, né? Que regulamenta a emenda, né? Que modificou o sistema. A emenda, lembra que é de dezembro de 2023. E aí, essa lei complementar agora de janeiro regulamenta realmente a reforma tributária, o comitê gestor institui, de modo geral, o imposto seletivo, o IBS e a CBS. Então, a novidade, inclusive, diferentemente da emenda que caiu, por exemplo, na prova de Cuiabá, né, 25 questões da emenda, a Lei 214, aí a gente realmente, possivelmente, a gente vai ver agora na prova do Paraná, está marcada agora para maio, a prova de Piauí, prova do Rio de Janeiro, né? De repente serão as primeiras provas aí para auditor com cobrança da Lei Complementar 214, tá, pessoal? Lei complementar. E aí, pessoal, ó a importância, por isso que a gente vai hoje trazer para vocês aqui, resolver questões sobre a reforma tributária. Pela primeira vez, a Fundação Getúlio Vargas, ali, no finalzinho de 2024, realizou a prova do ISS Cuiabá e incluiu simplesmente uma disciplina nova, né? Direito Tributário 2, né? Nunca antes, né, na história dos concursos fiscais isso tinha acontecido, tá? E aí, qual era a ementa lá do programinha lá do concurso, do edital? Visão geral da reforma, né? Emenda 132, histórico, legislação, doutrina e jurisprudência, né? Então, histórico da tramitação, tudo isso a gente oferece no nosso curso, mas caiu, e aí, pessoal, acho que foi peso 2, peso 3, foram 25 questões nessa prova, e aí, só essa disciplina aí, com essas 25 questões, elas deram exatamente, por coincidência, 25%, ou foi 27%, da nota final. Então, imagina que isso pode acontecer, sim, no nosso concurso para a Receita Estadual da Cefaz aqui, tá? Então, é importante demais você. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como dominar essa matéria, o que preciso fazer para ir muito bem em direito tributário, que aí ganhou ainda mais importância, né, pessoal? Mais importância, tá? Princípios, né? Primeira coisa,
princípios. O direito é muito regrado, muito regido por princípios, que são normas abstratas, e aí com esses princípios eles encaminham as leis, né? Leis, regulamentos, portarias, têm como fundo princípios. Então a gente precisa entender a parte principiológica, e não foi diferente aqui com a reforma, né? Ó, a primeira coisa da reforma, artigo 145, né? Lembra que o sistema tributário inicia no 145 ao 62, norma de memorização obrigatória para o aluno que vai passar para o auditor fiscal. Então, ó, chegou logo no início ali, ó, no 145, parágrafo terceiro, que estou falando da Constituição, ó, o que é que disse lá a emenda? O sistema tributário deve observar os princípios, ó, 5 princípios aí, e cai literal assim no seu concurso. Ó. Simplicidade, né? A reforma busca trazer simplicidade, transparência, né? A cobrança do imposto sobre consumo por fora. Então, você tem o valor da mercadoria ali, assim, nos Estados Unidos é assim, você compra uma mercadoria lá, um iPhone, sei lá, US$ 500, e aí tem assim, valor do produto, US$ 500, e a taxa por fora. Então, isso é transparência. Então, o nosso sistema agora vai ser assim. Vai ter o valor da mercadoria e o valor do IBS ali por fora no documento fiscal. Transparência, justiça tributária, cooperação entre os entes, né, e defesa do meio ambiente. Inclusive, já vi nas provas literal assim, para a gente enumerar, a gente vai ver aqui quais são os novos princípios tributários com o advento da reforma, tá? 145, parágrafo terceiro, memorização obrigatória. Ó, parágrafo quarto, ó, as alterações, né, a gente tem muitas normas tributárias, né? Todas as alterações na legislação buscarão atenuar efeitos regressivos, tá, pessoal? O que é isso, pessoal? Vamos lá. A tributação ela tem um efeito progressivo, que é desejável. O que é isso? Por exemplo, o imposto de renda, aquelas alíquotas, aquelas faixas ali. Até 1.500, 1.800 por ali, você não paga imposto de renda, né? E aí, se você ganha de 1.800 até uns 5.000, você vai pagar, sei lá, 11, não sei, você tem uma faixa ali de imposto de renda. De 5.000 para frente, vai subindo. Então, isso é um efeito progressivo. Você, como auditor fiscal, vai pagar 27,5. Então, é um efeito progressivo, quanto mais você ganha, você tem mais capacidade contributiva e você paga mais imposto, tá? Então, isso é o efeito progressivo, normal, desejado. Mas o efeito regressivo ele é danoso, principalmente para quem ganha menos. Então, as alterações devem atenuar o efeito regressivo. O efeito regressivo é o seguinte: para quem ganha mais, o tributo ele pesa menos. Agora, para quem ganha um ou dois salários, por exemplo, a tributação sobre o consumo, ela representa muito mais. Se o cara ganha 10.000 e aí ele paga um imposto ali, quando ele faz seu supermercado, o que ele pagou ali, sei lá, 18%, aquilo ali pesa menos. Agora, não pesa tanto. Agora, se você ganha dois salários, a tributação, ela pesa mais. Então, inclusive, qual é o mecanismo que vai trazer esse efeito regressivo na prática, pessoal? É o chamado cashback, né? A reforma prevê a devolução para a população de baixa renda do tributo. Então, exatamente isso é para atenuar o efeito regressivo. Já que para quem ganha menos, o tributo pesa mais, vamos ter o quê? Cashback. Isso vai atenuar efeito regressivo. Cai literal isso aí, tá? Então, introdutórios, aspectos introdutórios, né? Já falei para vocês aqui dos princípios, logo ali no início, 145, parágrafo terceiro, ó, simplificação. Tá aqui, ó, princípio da simplicidade, defesa do meio ambiente, né? Então, isso aí é a parte ela, introdutória. Só, pessoal, o detalhe, né? Até brinco. A reforma tributária, ela vai buscar simplificar, né? Simplificar legislações, o contencioso, né? Isso ela vai objetivar isso. Mas, só que essa simplificação não vai ser agora. Agora a gente vai ter a transição, período em que vou mostrar para vocês que vai coexistir, por exemplo, os impostos atuais, ICMS, ISS, IPI, IOF, eles vão coexistir com a entrada gradativa, por exemplo, da CBS e do IBS. Então, assim, até a transição completa, que é lá por 2034, o sistema não vai ser simples, né? O sistema é complicado. Então, essa simplicidade é quando realmente se exaurir o ICMS, o ISS, o IPI, a gente vai ver aqui. Nessa transição não tem simplicidade. Nessa transição vai ter mais dificuldade, assim, mais normas ao mesmo tempo, as normas atuais e as novas normas. Inclusive,
é o que a gente, como concurseiro, né, professor, a gente tem que saber os dois sistemas, porque eles estão coexistindo, tá? Então, essa simplicidade, ó, no período de transição, não haverá simplicidade, porque vai ter os dois sistemas, né? Tanto que eu preciso agora aprender, por exemplo, aprender sobre o ICMS tudo, alíquotas, isenções, né, hipótese de incidência, de não incidência e tal, e também entender o que é o IBS, entender o que é a CBS. Então, na verdade, eles estão coexistindo e aí isso não é fácil, né? A gente vai ter que aprender os dois sistemas, tá? Então, exatamente, ó, nesse início aqui, a gente vai ter vigência cumulativa de quê? De ICMS, ISS, PIS, COFINS, e início, a gente vai ver aqui o início, já a partir de 2027, da cobrança, por exemplo, da CBS, do Imposto Seletivo e do IBS, que ele vai iniciar ali cobrando ali também 0,5%, 1%, então a gente vai ter tudo isso junto. Agora, muito importante, ó, você deve saber, ó, não há mudança, não haverá mudança em relação a IPVA, né? IPVA continua sendo cobrado, vai continuar mesmo depois que tiver, vai acabar o ICMS, o IBS vai estar a 100 por hora ali, a 1.000 por hora, o IPVA continua, ITCD continua como tributos importantes para os estados e, igualmente, impostos como IPTU e TBI, não há modificação, eles vão continuar. A grande novidade em âmbito estadual é o fim do ICMS. Em âmbito municipal, é o fim do ISS, mas os outros, né, os outros tributos ali, impostos principais, continuarão existindo, tá? Então, pessoal, o que mais? O que é essa sistemática da reforma? É o chamado IVA, né? Imposto sobre Valor Agregado, né? Sendo que, na verdade, o IVA, pessoal, não é um imposto, né? O imposto que a gente vai ter com a reforma é o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e a CBS. O IVA é uma sistemática de tributação, né? Que esse IVA é um nome famoso, né? Imposto sobre Valor Agregado, que já existe na Europa, existe nos Estados Unidos, e o Brasil finalmente está trazendo aqui para o nosso sistema. Mas lembra, o IVA não é um imposto, não é um tributo, né? É uma sistemática de tributação e aí, no Brasil, é o IVA dual, né? Dual por quê? Vai ter a esfera de atuação de estados, municípios e DF, através do IBS, e a CBS ali da União, né? Porque na Europa e nos Estados Unidos é o IVA único, é um imposto sobre valor agregado único para todas as operações e tal. No Brasil, houve esse IVA dual, que é exatamente copiado, é o modelo que funciona no Canadá, por exemplo, e acho que é na China. Não, na China não, desculpa, na Índia, é IVA dual também, tá? E, finalmente, só para a gente entender aqui eu queria dar essa introdução para vocês, para a gente já começar ali, realmente, resolvendo as questões que a gente se propôs, tá? Vai entrar o IBS e aí sai de cena o quê? ICMS e ISS, né? Quando o professor começa a cobrar o IBS? O IBS começa a cobrar em 2029, né? E ele vai ali no ADCT, tem lá as alíquotas que vão sendo gradativas, e finalmente, no final de 2032, realmente a extinção, né, definitiva do ICMS, do ISS, e aí é quando o IBS fica com a alíquota cheia, né, que a gente vai ver até aqui como vai ser formada essa alíquota do IBS, tá? Transiçãozinha ali, ó, IBS entra, sai ICMS e ISS mais de forma gradativa, tá? O IBS, né, de competência compartilhada, né? Não existia essa competência tributária compartilhada entre estados, DF e municípios, né? E aí, ó, mais ligeirinho, como diria Tássio, mais ligeirinho a CBS, a contribuição ali, ó, CBS de competência da União já vai entrar para valer, pessoal, em 2027. E o que é que vai sair? Ele vai substituir, a CBS substitui o PIS, né, essa contribuição, a COFINS e o IPI. IPI, função fiscal, né? O IPI ali da indústria, né? Dos produtos industrializados. A gente vai ver aqui que tem o IPI da Zona Franca que ainda vai permanecer. Então, o IPI, em geral, tirando da Zona Franca, exceto pela Zona Franca, o IPI vai sair de cena. E o IOF, pessoal, o IOF seguro também vai sair de cena com a entrada da CBS, né? Porque o IOF tem três fatos geradores, né? O IOF é um imposto de competência da União, né, que incide sobre operações com seguro, com operações de câmbio, quando você compra dólar, quando você vende dólar, troca por real, esse câmbio ali incide IOF, e também financiamentos. Todo financiamento tem IOF.
E Zona Franca, eu acho que é 2000, o Marcelo, não tenho certeza, mas é 2060, depois a gente pesquisa isso. Você pode até pesquisar até quando vai vigir essa Zona Franca, né? Mas é por aí mesmo, é 2060 para frente ali, não tenho certeza certinho. Mas como eu estava dizendo, pessoal, a CBS ela vai substituir, ó, o IOF Seguro, tá? IOF Seguro vai sair de cena também. Então, sai PIS, sai Confis, IPI em geral sai, exceto a Zona Franca, eu vou mostrar, IOF Seguro, né? E aí entra a CBS, competência federal, né? Administrada pela Receita Federal do Brasil. Inclusive, não sei se você sabe que os auditores da Receita estão em greve aí, desde janeiro em greve, né, pessoal? Vamos lá. O terceiro grande protagonista ali, né? O terceiro, porque eu acho que o quarto é o próprio comitê gestor, mas o terceiro é o imposto seletivo, pessoal, que a gente vai ver aqui a previsão bonitinha, eu acho que é no 153.7 da Constituição, e ele vai entrar exatamente no lugar do IPI, né? Ele vai entrar para tributar, por exemplo, operações que causam, de forma, tributar mais gravosamente, com maior alíquota, operações que causam malefício ao meio ambiente e à saúde, né? Então, imposto seletivo ali. Como eu falei, ó, o IPI Zona Franca tem lá, no, acho que é no ADCT, dizendo que ele vai permanecer. Então, todo aquele benefício, aquelas operações zeradas ali de IPI na Zona Franca não se mexe enquanto durar a Zona Franca de Manaus, tá? Então é isso, pessoal. Beleza? Vamos agora botar a mão na massa aqui, fazer as questõezinhas aqui do concurso do ISS Cuiabá, né? Até a gente entrevistou dentro da mentoria aqui o primeiro lugar, né? Primeiro lugar aprovado, primeiro lugar nesse concurso. A gente já deve estar lá no YouTube, essa entrevista com o nosso amigo lá. O cara fez muitas questões, 50 mil questões. É bom para a gente ficar esperto, né? O nível, né, dos candidatos que a gente tem que realmente estudar muito para conseguir uma vaga dessa aí. Então, bora lá, pessoal. Questão 36, ó. Assinale entre as ideias abaixo aquela que indica uma proposta reitora principal da nova reforma tributária levada a cabo pela emenda de 2023, de 132 de 2023. Ó. Vamos lá. Questão A. Né? Inclusive, pessoal, vou abrir aqui o chat, vocês podem, se quiser já ir, deixa eu abrir aqui, ó. Se quiser já. Anderson já marcou? Já marcou A aqui, ó. Ixi, Anderson tá ligeiro. Mas é isso mesmo, letra A. Vocês estão ligeiros. Olha, vamos lá. Para quem ainda não acompanhou, mas vamos lá. Ó, o que acontece? O que é uma norma principal da reforma? Buscar a atenuação dos efeitos regressivos dos tributos incidentes sobre o consumo, né? Exatamente, eu falei isso, né? O efeito progressivo é altamente desejável, mas o efeito, né, que assim, quem ganha mais paga mais. Tem até a faixa de isenção, mas o efeito regressivo é assim, quanto menos eu ganho, mais eu sofro com a tributação. Então, a reforma vem atenuar esse efeito. Quem ganha menos não deve sofrer com a tributação. E aí tem até a questão do cashback. Então, já respondeu de cara. Ó, vamos ver porque as outras estão erradas, ó. Aplicação imediata dos novos tributos. A gente já viu que não, já falei para vocês, né, que tem toda uma programação, de uma programação, entrar em vigor a cobrança da CBS, do IBS, imposto seletivo, então, isso aqui não é imediato, né, não é imediata a cobrança, a gente já sabe. Predominância da cobrança por dentro, né, quando eu pago ali a mercadoria, compro lá, faço compra de roupas, por exemplo, né, pago lá R$ 1.000, eu não tenho transparência, né, por quê? Porque o imposto está embutido, todos os impostos ali estão embutidos, né, e aí o que é que a reforma vai fazer? Vai fazer a cobrança por fora. É a famosa, eu tenho o valor certinho ali da mercadoria, R$ 1.000, eu tenho a tax, né? A taxinha por fora. Então, é a cobrança por fora, né? Beleza? Letra D. Por que está errada, pessoal? Ó, concentração da carga na origem. Negativo, o contrário, né, pessoal? A gente tem o princípio do destino, né, do destino. Então, a tributação sobre o consumo, ela vai ser 100% no destino. Então, a mercadoria é produzida em São Paulo, né, a pessoa vai e compra na Paraíba, compra no Rio Grande do Norte. Então, quem vai receber a tributação, o IBS, a CBS, é o estado do consumo, 100%, né? Essa, essa historinha que a gente tem aqui da diferença de alíquota. Opa, tem um áudio aberto aqui.
A diferença de alíquota, por exemplo, isso não existe, mas não vai existir, né? Toda a tributação sobre o consumo vai ser no destino, princípio do destino, beleza? Esse material está na plataforma do Nutro. Esse material, pessoal, a gente vai liberar hoje para vocês, 100% ali. Essa aula vai ficar no YouTube e o material a gente vai colocar no grupo, tudo para toda a justificativa, tá certo, pessoal? Então, letra A, verdadeiro, né? Ó, inclusive, ó, parágrafo 4º, ó, 145, parágrafo 4º, ó, vamos lá. As alterações da legislação buscarão atenuar efeitos regressivos, né? Tá literalzinho ali. Essa questão era só você conhecer esse parágrafo, você já marcava, né? As outras questões a gente já viu porque está errado, né? A aplicação imediata dos tributos não é mentira, né? Não. Cobrança por dentro, não, cobrança é por fora, ó. Cobrança por fora, vai garantir o quê, pessoal? Transparência ao novo sistema, né, ó, certo? E outra coisa, o imposto sobre bens e serviços não integra a sua própria base de cálculo. Dizia aqui, ó, dizia que era cobrança por dentro e, ó, que incidirão sobre sua própria base de cálculo. Não. O IBS, ele não integra a sua própria base de cálculo. É tributação por fora, né? Concentração da carga tributária na origem. Não, pessoal, ao contrário. Ó, tributação no destino, né? Para exatamente trazer mais justiça tributária, né? Porque aí, com essa brincadeira, os estados como Minas Gerais, como São Paulo, como Rio Grande do Sul, estados com maior industrialização, eles abocanhavam a tributação, mesmo que os produtos fossem consumidos em outros estados, em Alagoas, no Rio Grande do Norte, né? Em Roraima, etc. Então, isso aí não traz justiça tributária. Então, a justiça tributária é o Estado que consome, ele recebe a tributação sobre o consumo. Tem mais um aqui, meu Deus, a letra E. Ó, letra E, pessoal. Ó. Implementação de um IVA unitário. Não, pessoal, não. Nosso IVA é dual, né? IVA dual, já falei para vocês, ó. IVA dual, e a gente vai ver que, inclusive, já vou adiantar aqui, ó. Aqui eu já vou falar para vocês, ó, 156A, parágrafo primeiro 5, que fala sobre o 156A vai instituir o IBS, ó. Aí a alíquota, pessoal, aqui é importante, ó. Já vou adiantar aqui para vocês, ó. Vamos lá. Cada ente, ó, presta atenção, isso aqui é muito importante, ó. Cada ente federativo, né, seja estado, seja município, ó, fixará sua alíquota própria por lei específica, tá, pessoal? Importante demais, tá? Então, por exemplo, os produtos ali que vão ser consumidos em Natal. Vou lá no supermercado, faço a feira de R$ 1.000, né? Quanto é que eu vou, qual vai ser a alíquota lá em Natal do IBS? Vou logo adiantar para vocês, pessoal, é o somatório. Vai ter uma alíquota estadual, digamos assim, sei lá, 10%, tá? O IBS, Rio Grande do Norte, 10%. Natal, que é onde eu estou consumindo, vai ter a alíquota do município, do IBS, digamos ali 16%. Então, quando eu for comprar lá em Natal, por exemplo, a alíquota que eu vou pagar do IBS é o somatório da alíquota estadual, que eu falei que era 10 ou 12, eu não lembro, mais a alíquota municipal. Então, assim, cada município vai ter a alíquota sua, né? E aí o consumidor vai pagar o somatório da alíquota municipal do IBS mais a alíquota estadual, tá certo? Então, também, por isso a doutrina também entende que não é IVA unitário, porque, porque a gente vai ter várias alíquotas, né? A gente vai ver aqui. Então, tá aqui, ó. Cada ente vai fixar a sua alíquota, né? Tá certo? Embora o parágrafo primeiro diz assim, que o Senado fixará a alíquota de referência. Uma alíquota de referência, pessoal, é para caso de omissão. Se, por exemplo, um Estado não tiver sua alíquota própria, aí vai ter essa alíquota de referência, mas todos os Estados vão ter suas alíquotas, né? Então, não vai perder até o sentido, ó. Porque a decisão final sobre a alíquota é de cada ente, tá? De cada ente federativo, tá? Então, haverá alíquotas distintas para cada estado, vai ter a sua, claro que vão se assemelhar, né? Não pode ser muito divergente. Diz que estão esperando ali, a gente está esperando que seja em torno de 26 a 28, no geral, aí a alíquota, que é o somatório da estadual e municipal para o Brasil todo, entre 25% e 28%, né? Então, mas por isso também a gente não fala em IVA único, né? Porque vamos ter alíquotas diversas e, claro, nosso IVA é dual, né?
Beleza, pessoal? Questão 37 aqui, ó. Vamos lá, seguindo. Um dos objetivos da reforma tributária, da emenda, foi criar mecanismos tributários de auxílio à preservação do meio ambiente. A gente já sabe disso, né? Um dos princípios lá. 145, parágrafo terceiro. Acerca de tais instrumentos trazidos na emenda, avalie, pessoal. Vamos lá. A gente vai avaliar aqui 1, 2, 3, 4 e ver o que está certo. Vou abrir aqui o chat novamente, a turma está ligeira. Ih, peraí. Cadê você? Vamos lá. Primeira assertiva, pessoal. O impacto ambiental passa a ser um dos possíveis critérios para a fixação de alíquotas diferenciadas de IPVA. E aí, está certo, pessoal? Não, é errado aqui, PJ não vai mexer, vai continuar. Não, mas o IPVA continua, mas as alíquotas elas vão ter mudança, né? Elas têm mudança, inclusive veículo elétrico, né? Veículo. Então a alíquota, o IPVA continua, mas a reforma vai direcionar as alíquotas, tá, pessoal? Então, vamos lá. Depois a gente vai ver certinho aqui. Número 2, ó. A concessão de incentivo regional de diferimento temporário, diferimento é um benefício, tá? Diferimento é você jogar para frente. Então, a concessão de incentivo regional de diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoa jurídica, considerará sempre que possível critério de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono. Então, aqui são benefícios, incentivos regionais, né? Vamos ver se isso aqui está certo, né? Quer dizer, para receber esse diferimento, ele vai considerar essa questão de sustentabilidade e redução? Parece que sim, né? Faz sentido, já que a defesa do meio ambiente é um dos princípios, né? O que mais? Terceira. Do produto, olha isso aqui, bem boa essa questão. Tudo aqui, pessoal, a gente vai ver que a gente vai encontrar literal no sistema tributário para acertar isso aí. Alexandre botou aqui 2C. Até bom, vamos respondendo assim, ó. Botando a assertiva, se está certo ou está errado. 3. Do produto da arrecadação do IBS, né? IBS, ó, tem a repartição, né? O ICMS tem, todos os tributos têm repartição, né? Do ente maior para o ente menor. Então, do produto da arrecadação do IBS distribuído aos estados, né? Certo percentual, ó, tudo que ali está do IBS, certo percentual vai para os municípios com base em indicadores de preservação ambiental, né, parece bacana, de acordo com o dispuser de acordo com o que dispuser lei federal. Opa, minha amiga ali, Tayane, já acertou, pessoal. Olha a pegadinha aqui, ó. Detalhe a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês, é exatamente isso. Quem vai regrar essa questão dessa distribuição aí não é lei federal, é lei estadual. Acho que é isso mesmo. E número 4, ó, na aplicação do recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento, lembra os fundos que eu falei que vão ter fundos ali para fazer essa compensação da perda, né? Os estados DF priorizarão projetos, né, de sustentabilidade ambiental e redução das desigualdades, das emissões de carbono. Acho que está certo isso aqui, né? Vamos lá, vamos. Certo, beleza, 4 certo, vamos lá. Então, vamos lá. Número um. Olha lá, o que é que diz o artigo 155, pessoal? Né? Volto a dizer, vamos memorizar isso aqui, esse sistema que a gente acerta tudo. 155, parágrafo 6º, inciso 2º, ó, estabelece que o IPVA, ó, poderá ter alíquotas diferenciadas, sim, em função do tipo, valor, da utilização e do impacto, né? É tão verdade, pessoal, que veículos elétricos ali, no nosso estado, por exemplo, eles esse ano não está cobrando nada, e sempre veículos elétricos vai ter a alíquota pela metade, por exemplo, uma picape normal, digamos não, é 3%, né, de PVA. Se for elétrica, é só a metade, vai ser 1,5, no máximo 1,5, vai começar com meio, com 1,5. Então, sim, pessoal. Por quê? Porque o veículo elétrico, ele traz menos impacto ambiental, né? Tá aí, ó, poderá ter alíquotas diferenciadas, tá? O impacto ambiental é um dos critérios. Então, belezinha. Número 2, pessoal. Olha o que diz aqui o artigo 43, tá? E aí, até deixa eu falar para vocês uma coisinha, ó. Artigo 43 da Constituição, ó. Parágrafo 4º. Sempre que possível, literal, a concessão dos incentivos regionais, a que se refere o parágrafo 2º, 3, considerará critério de sustentabilidade ambiental e redução das emissões. Claro, né, pessoal? É exatamente. Se a defesa do meio ambiente é um dos princípios, então esses benefícios tributários que a União concede, né,
vai considerar esse processo de sustentabilidade. Então, certinho ali. 3, ó, do produto, aquela questão que eu falei da distribuição do IBS, né? O que é que diz aqui, ó, olha só. Eu trouxe para vocês o 158 aqui para a gente revisar, ó. Pertence aos municípios, né? Exatamente questão de repartição, né? Então, o que é que ele fala aqui, ó? As parcelas da receita pertencente aos municípios, mencionada no 4B, que é exatamente a questão lá do IBS, né? Uma parte do IBS vai para municípios. Mais o inciso terceiro, ó. 5% do IBS vai para municípios ali por repartição, com base em indicadores de preservação ambiental, de acordo com o dispuser lei estadual, né? A questãozinha só colocou que era lei federal, certo, pessoal? Então, essa era a pegadinha. A 4 está correto, eu acredito. Ó. Olha o que é que diz o 159A2. Ó. Na aplicação dos recursos de que trata o caput, e o que é? É isso aqui, ó. Até trouxe para vocês, 159A. Fica instituído o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, com o objetivo de reduzir desigualdades regionais e sociais, nos termos do artigo 3º, mediante a entrega de recursos da União aos Estados e DF, né? Então, esse fundo aqui, ó, foi instituído com a emenda 132, e aí, para receber os recursos, ó, na aplicação dos recursos de que trata o fundo, os estados e DF vão priorizar projetos que prevejam ações de sustentabilidade, né? Sustentabilidade. Tudo isso para prestigiar aquele famoso princípio da defesa do meio ambiente, né? O princípio norte da reforma, tá, pessoal? Então, vamos seguindo aqui. Próxima questão. Essa questão também é uma questãozinha fácil aqui. Vamos lá. Ó. Um novo cargo criado pela reforma tributária de presidente, ó, presidente do comitê gestor, isso é uma figura muito importante aqui, tá? Do IBS, apresentará um relevante papel na arrecadação tributária, né, em nossos países, né? O cara é presidente do comitê gestor do IBS. Em razão disso, a emenda constitucional 132 inseriu no próprio texto um regime especial, né, para esse cargo. A gente vai ver o regramento constitucional. Assinale a opção que corretamente indica uma característica do regime desse cargo presente no texto da Constituição. Vamos lá, olha lá. Apenas a gente vai ver que tem um regramento, né, lá na Constituição dirigida a esse presidente e a outras autoridades. Vou mostrar para você, mas vamos lá. Letra A. Apenas o Senado Federal poderá convocar o presidente do comitê gestor para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado. 2. B. Tanto o Senado como a Câmara, excluídas as comissões, né, as comissões mistas ali, de ambas as casas, poderão convocar o presidente, Senado e Câmara, menos as comissões, poderão convocar o presidente do comitê gestor para prestar pessoalmente informações previamente determinadas. C. Comissão da Câmara poderão convocar o presidente do comitê gestor para prestar pessoalmente, comissões da Câmara. C. Apenas a mesa do Senado poderá encaminhar pedidos, né, pedidos escritos de informação ao presidente, apenas a mesa do Congresso. E aí? Deixa eu ver aqui se o pessoal já respondeu. Letra C, né? Jean, Saulo, Alexandre. Perfeito, pessoal, perfeito, é isso mesmo. Na verdade, olha o que é que diz aqui o artigo 50. E até, pessoal, deixa eu fazer um parênteses aqui, ó. Quando a gente fala nessa emenda 132, a gente acha que a emenda modificou só o sistema, né? 145 ao 62, só o sistema, mas não. Foi principalmente isso, principalmente a emenda alterou o sistema tributário, mas ela trouxe, eu vou mostrar para vocês aqui, algumas alterações dentro do corpo da Constituição em geral. Artigo 50, por exemplo, e também no ADCT. Tem uma questãozinha aqui, que eu vou mostrar para vocês o ADCT, que foi alterado, o ato das disposições constitucionais transitórias, tem lá na Constituição, né? Muita gente nem chega a olhar para esse ADCT. A emenda alterou o ADCT, o corpo ali da Constituição, como o artigo 50, vou mostrar para vocês, e alterou o sistema tributário, né, que é do 145 ao 62, tá? E aí a gente às vezes acha que não. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, o que é que a reforma... Olha lá, ó, o artigo 50, ó. A Câmara dos Deputados
e o Senado, ou qualquer de suas comissões, as comissões da Câmara e do Senado também, poderão convocar, ó, olha só figura, ó, ministro de Estado, quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência ou presidente do comitê gestor do IBS, para prestar pessoalmente informação sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade, ausência sem justificação adequada. Então, a questão dizia que apenas a mesa, não, apenas, nem fala em mesa, fala, né, fala só na Câmara, no Senado e nas comissões, apenas a mesa. Aqui falava aqui na B, tanto o Senado como a Câmara, excluídas as comissões, não, apenas o Senado, não. E a C, ela foi ali marota, né? Ela disse assim, comissões da Câmara poderão convocar, mas não disse que era somente a comissão, né? Até porque, até porque não somente as comissões, a Câmara toda e o Senado todo. Então, questãozinha C ali, beleza. Vamos lá, pessoal. Questão 39, vamos lá. O município Alfa pretende implantar um sistema de câmeras, essa questão é muito boa, viu? Um sistema de câmeras de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros, né? Famosa contribuição sobre iluminação pública. Mas necessita. Opa, tem um hacker aqui jogando, César aqui está jogando, está pichando aqui a aula. Não sei, vamos tirar aqui essa pichação. Bora lá, então. Aí, muito bem, muito bem. Vamos lá. Então, o município Alfa quer implementar um sistema de monitoramento de segurança para preservação. À luz das mudanças introduzidas pela emenda, tal município poderá, vamos lá, instituir uma taxa municipal voltada a custear o monitoramento para a segurança e preservação, uma taxa para custear essa questão da segurança e preservação, né, por se tratar de serviço público específico e divisível, pode instituir uma contribuição municipal voltada a custear o monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos, ainda que tal serviço não seja específico e divisível, contribuição, ou um empréstimo compulsório para custear o monitoramento, ou imposto municipal, né? Ou uma taxa, pessoal. Vamos lá, eu quero ver se vocês já estão ligados aqui, deixa eu ver aqui. Não. Qual é a resposta correta? B, contribuição. Rapaz, muito bem. Não foi de propósito. Ah, sim. Não, beleza. Não, tranquilo, César, eu brinquei aqui. O pessoal está afiado. Ó, pessoal, vamos explicar rapidinho aqui, ó. Taxa não, pessoal, para esse serviço de iluminação pública, o STF já vedou há muito tempo, né? Diz que uma taxa para custear a iluminação pública é inconstitucional, né? É inconstitucional, né? Por quê, ó? Porque o serviço de iluminação pública não é específico e divisível, né? Para ser específico, ele teria que medir o quanto cada cidadão utiliza, né? E aí não é específico nem é divisível. Então, e a taxa, ela é instituída para custear um serviço público específico e divisível. Iluminação pública não é específico. Tem gente que nem sai à noite, né? Então, faz muito tempo, né, que teve a súmula vinculante ali do STF dizendo que taxa não é o instrumento próprio. Então, veio a contribuição, né? Então, assim, ó, letra B, belezinha. Contribuição, né, voltada para custear. Olha o que diz o 149A. Letra B está correta. Ó. Os municípios e DF. É bom saber isso aqui, pessoal. Porque, na verdade, a vida, né, ela acontece nos municípios e no Distrito Federal, né, que tem natureza jurídica de município também, né, poderão instituir essa contribuição para custeio, expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistema de monitoramento para segurança e preservação. Então, sim, pessoal. Então, realmente é uma taxa, uma taxa não, uma contribuição, né? Contribuição, beleza? Empréstimo compulsório viajou, né? Nada a ver, empréstimo compulsório está ali, ó. Empréstimo compulsório é vinculado, né? Só para atender, ó, mediante lei complementar, está no 148, né? A União poderá instituir um empréstimo compulsório para atender despesas extraordinárias, de calamidade, guerra, ou suminência, ou investimento público, né? Então, isso aqui foi uma viagem completa. Imposto municipal, pessoal. Não, pessoal. O imposto é um tributo, de fato, gerador não vinculado. Então, quando eu digo assim, eu vou criar um imposto para custear a iluminação pública, é como se eu estivesse vinculando.
Mas o imposto, ele, a definição está no CTN, ó, é um tributo, né, cuja obrigação tem que, por fato gerador, uma situação independente de qualquer atividade. Então, ele é não vinculado. Então, eu não posso vincular o imposto a um serviço, né? Quando a gente paga imposto de renda, quando a gente paga até o IPTU, até o IPVA, né? E o IPVA é o Imposto sobre Propriedade Veicular. A gente podia pensar, não, estou pagando IPVA, vou ter boas estradas. Não tem nada a ver, porque por ser imposto, ele por natureza não é vinculado. Então, ele entra para o cofre ali estadual e o Estado usa essa receita do imposto para pagar folha, para pagar custeio, tudo isso. Não tem vinculação de imposto. Taxa taxa, aqui qual foi o erro? Taxa não pode, né, pessoal? A súmula vinculante estabelece que serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por taxa. É uma súmula bem conhecida, bem antiga. Beleza, pessoal? Vamos seguindo aqui, ó. Quero ver se eu consigo finalizar isso aqui. Vamos direto aqui, até 7 horas finalizar para vocês, né, para não sobrecarregar muito vocês aí. Questão 40, questãozinha boa, todo mundo ligado. Vamos lá. Acerca do regime a ser aplicado tanto ao IBS, né, como à CBS, a ser implantado com base nas normas da emenda, avalie as assertivas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Então, aqui, mesma coisa. Ó. Vamos ter 3 assertivas aqui para julgar se estão verdadeira ou falsa e, em seguida, marcar a assertiva correta. Primeiro, vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir aqui o chat aqui. Estou gostando de ver que a turma está ligada. Beleza. Primeira assertiva. Primeira assertiva. Deixa eu baixar aqui. Pronto. O material se encontra na plataforma. A gente vai liberar esse material gratuito. Vou botar no grupo para vocês, tá? E no YouTube. Vamos lá. Lembrando que, claro, pessoal, o nosso aluno, nosso mentorado, vai ter um conteúdo exclusivo, né? Um conteúdo completo da reforma, com questões resolvidas, com todo o regramento. Aqui a gente está dando só, resolvendo as questões e passeando aqui pela justificativa, mas o curso completo é exclusivo para os nossos alunos. Vamos lá. Chato aqui. Pronto. Devem ser observadas, ó, vamos lá. Devem ser observadas as mesmas regras para o IBS e CBS em relação à base de cálculo e alíquotas. Jean tá ligado aí, já disse que está errado, né? Beleza, vamos ver. Falso, Alexandre também. Embora as regras em relação a fatos geradores de IBS e CBS devem ser as mesmas, tal obrigatoriedade e uniformidade não se coloca para a hipótese de não incidência. E aí, pessoal, a gente vai ver que tem um princípio da simetria, da identidade da matriz de incidência. E aí, hipótese de não incidência é comum, né? Regras de vamos ver o que diz o texto constitucional, né? Falso, falso, beleza. E a terceira, IBS e CBS observarão as mesmas regras em relação ao creditamento, mas não em relação à regra de não cumulatividade. Opa, vamos ver aqui, né? O que é que diz o texto? É o contrário, exatamente o contrário. Então, parece que, eu acho que é letra, pelo jeito aqui é letra A, eu acho que é tudo falso, viu, pessoal? Vamos ver. É isso, pessoal? Vamos seguir aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, justificativa, ó. Deve ser observadas as mesmas regras para o IBS, CBS. Letra A. Letra A, né, Cristina? Muito bem, é isso mesmo, ó. Olha o que diz aqui, pessoal, esse princípio aqui da simetria ou da identidade da matriz de incidência. Simetria entre IBS e CBS, ó. 149b da Constituição. Os tributos previstos, pessoal, previsto no 156A, IBS, vou até marcar aqui, ó, certo? IBS e 195.5 CBS observarão as mesmas regras, né? As mesmas regras em relação a fato gerador, base de cálculo, hipótese de não incidência e sujeito passivo. Não falou em alíquota, tá, pessoal? Imunidades, né? Por isso que chama de simetria, né? Mas nem tudo, né? Regime específico, diferenciado ou favorecido. Esses regimes, pessoal, vai estar lá na Lei 214 e vai estar no nosso curso. Regra de não cumulatividade e creditamento, né? Então, isso aqui, ó, é o princípio da identidade, da simetria, da identidade da matriz de incidência ou simetria entre IBS e CBS, 149b.
Então, a primeira está falsa, porque, ó, porque as mesmas regras se observam para fatos geradores, ele falava que era também para alíquota, né? Alíquotas aqui, ó. E não é, tá certo, pessoal? É só para fato gerador, base de cálculo. A alíquota, lembra que não, né? A alíquota para o IBS é uma, para a CBS é outra, não tem identidade, né? As mesmas, IBS e CBS observaram as mesmas regras em relação a acreditamento, mas não em relação à regra de não cumulatividade. Não, aqui, ó. Olha aqui. Mesmas regras de não cumulatividade e de creditamento, pessoal. Mesmo tem que memorizar, beleza? Então, e a terceira, a 2, embora as regras em relação ao fato gerador de IBS devem ser as mesmas, tal obrigatoriedade de uniformidade não se coloca para hipótese de não incidência. Não, pessoal, aqui, ó, mesmas regras para fato gerador, base de cálculo, hipótese de não incidência. Então, só por esse artigozinho aqui a gente acertava a questão. Beleza? Mas a turma aí foi bem. Vamos para 41 aqui, também é uma questãozinha bem tranquila, que a gente encontra exatamente na emenda, né? Acerca do regime constitucional do novo imposto seletivo, ó, o famoso imposto seletivo, imposto do pecado, né? Que ele vai tributar essas questões aí que causam mal ao meio ambiente e à saúde, né? O uso de cigarros, de bebidas e etc. Uma tributação maior incidentes sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Julgue o item. Ó, integrará sua própria base de cálculo. Deixa eu abrir o chat aqui, não está ligada. Vamos lá. E aí? Um falso, né? Um falso. 2. B. Terá suas alíquotas fixadas em lei complementar, podendo ser específica por unidade de medida adotada ou ad valorem. Beleza, acho que está falso também. 3, não incidirá sobre operações com energia elétrica e telecomunicações. E aí, verdadeiro? Então, um seria falso, 2 falso, 3 verdadeiro. Vamos lá, vamos conferir. Vamos lá, ó. Então, se for assim, um falso, 2 falso, 3 verdadeiro. Só a 3. Será que é isso, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Bora lá. Vamos lá. O artigo, vamos lá. Compete ao. Vamos lá. Número 1, né? Integrará sua própria base de cálculo. O que é que diz aqui, ó? Com 153. Letra C, né, Jean? Acho que é C, apenas 3. Vamos lá. 153, ó. Compete à União instituir impostos sobre o 153.8. Produção, extração, comercialização, importação de bens e serviços prejudiciais à saúde, ao meio ambiente. Exatamente. Aqui é a previsão da instituição pela União do IBS, ou do Imposto Seletivo, do IS, né? Exatamente isso. Aí o parágrafo 6º. O imposto previsto no inciso 8º, que é o imposto seletivo, não incidirá, ó. Então já estou respondendo, realmente ele não incidirá sobre exportações nem sobre operação com energia elétrica e telecomunicações. Já respondemos uma delas. Incidirá uma única vez, beleza? Também trouxe tudo aqui para vocês, ó. Incidirá uma única vez o imposto seletivo, não integrará sua própria base de cálculo, beleza? E aí integrará a base de cálculo de outros tributos ali, poderá, ó, isso aqui é importante, viu, pessoal? Pode cair desse jeitinho na nossa prova. Poderá, o imposto seletivo, ó, é um bis in idem ali autorizado pela Constituição, ó, poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos, né? Então, ele, por ser seletivo, né, para desestimular essas coisas nocivas, ele pode ter mesmo fato gerador e base de cálculo. E aí, ó, terá suas alíquotas fixadas em lei ordinária, pessoal. E aí a banca, a FGV, disse que era lei complementar, por isso que estava falsa. Então, realmente, somente a terceira afirmativa 1 está incorreta, né? Sim, teve mais um aqui. Não, beleza. Então, a 1 está incorreta, a 2 está incorreta e a 3 está correta. Apenas a 3 está correta, né? Não incidirá, não incidirá. É isso mesmo, cada detalhe, né? Então, a gente tem que ir memorizando ali, fazendo as associações e vai acertar na prova, porque vai cair igualzinho está aqui, pessoal. Depende muito da memorização, beleza? Estamos quase acabando.
Não incidirá sobre operações com energia elétrica e telecomunicações, certinho ali, exatamente como está no inciso primeiro, tá? Vamos aqui, eu acho que é a última questão de hoje, de reforma tributária, tá certo, pessoal? E aí, vamos lá. 42, questão sobre ITCMD, questãozinha bacana. Lembra que o ITCMD, ou ITCD, no Rio Grande do Norte é ITCD, né? Ele continuará sendo cobrado mesmo após mesmo com a reforma tributária. Maria faleceu em Cuiabá, né, na data tal, ali, 10 de 8 de 2024. Ela faleceu em Cuiabá, né? Informaçãozinha importante. Era domiciliada no Distrito Federal, certo, pessoal? Ela morava lá no Distrito Federal, sua última residência. Como herança, deixou ações, bens móveis, ó, cotados na bolsa para Júlia. Júlia é a herdeira, né? Sua única filha herdeira, maior e capaz, que morava onde, ó, em São Paulo, né? Então, Júlia, herdeira, resolveu realizar o inventário, né? Queria receber ali os valores. Ela foi lá como, né, como herdeira e foi proceder à feitura do inventário extrajudicial de sua mãe no Rio. Ela morava em São Paulo e fez um inventário no Rio de Janeiro, né? Pois ali atuava um tabelião de sua confiança, né? Claro, ela escolheu ali para fazer a escritura com quem ela confiava. À luz das regras sobre o ITCMD trazidos pela emenda, tais ações deixadas em herança, não, o imposto, não, o ITCMD, imposto de transmissão, né? Deixado sobre tais ações é devido aonde, pessoal? E aí? Ó, lá em Mato Grosso, no Mato Grosso, onde ela faleceu, né? A Decujos morreu em Mato Grosso. Então, o imposto é para Mato Grosso. O imposto é para o Distrito Federal, onde era o domicílio. O imposto é para São Paulo, o local da herdeira. Lembra que a herdeira ela mora em São Paulo, né? Domiciliada em São Paulo. Ou ao Rio de Janeiro, aonde processou o inventário. Ou 50% ao estado de domicílio da herdeira e 50% ao estado onde ela fez o inventário. E aí? Acho que vocês já responderam, já acertaram aqui, ó. Letra B. Opa, Letra B. letra B de bola. Quem falou letra B? Cristina, foi? Foi porque eu não estou conseguindo entrar para escrever, estou falando Ah, no alto. beleza. Ah, perfeito. Letra B, letra B. Ó, pessoal, acertou, pessoal. Cristina acertou, viu? Alexandre também acertou. Vamos lá, o que é que diz aqui, ó? 155. Compete aos estados e ao DF instituir o quê? ICMS. E aí, primeiro aqui, Imposto sobre Transmissão Causa Morte, famoso ITCMD, né? Imposto de Competência Municipal e Distrital. O imposto devido previsto no inciso 1, ITCMD, aí vamos lá, ó lá, eu botei as duas possibilidades, ó. Esse imposto de ITCD, se ele for relativo a bens imóveis, né, o cara está transmitindo ali por morte um apartamento, uma casa, uma fazenda, uma granja, né, se for um bem imóvel, esse imposto vai para o estado onde é a situação do bem, é a chamada competência absoluta, né? O cara pode ter morrido em qualquer lugar, morava em qualquer lugar, mas se o imóvel está lá no Ceará, esse imóvel que ele deixou, o imposto é para o estado da situação do bem, né? Isso é competência absoluta. Agora, ó, relativamente a bens móveis, dinheiro, ó, títulos, créditos, carros, né? Tudo que for bem móvel vai competir, ó, ao estado onde era domiciliado de cujos, né? No caso ali, ela morava onde? No Distrito Federal, né? Ou tiver domicílio o doador, né? Aqui por quê, né, pessoal? Porque o ITCMD, ele tem dois fatos geradores, né? Ele incide sobre causa-mortes, foi o caso aqui, Júlia morreu, Júlia não, Maria morreu, e aí ela morava em Brasília, o imposto daquele relativo a bem imóveis vai para o Estado, vai para o DF, né? Mas se tivesse sido uma doação, ó, ou tiver domicílio doador, sempre quem vai pagar o tributo ou vai para o estado da pessoa onde ele residia, o cara que morreu, ou o doador, se ela fosse viva, né? E aí ela morasse no Rio de Janeiro, e aí doou um valor ações, né? Para a filha dela que mora em Natal. Então, o imposto vai para o estado do domicílio doador, no caso Rio de Janeiro. Beleza, pessoal? Então, ó, o local onde é realizado o inventário não interessa para fins de TCD, nem o domicílio do herdeiro. E sim, pessoal, aqui, ó, o, do, o estado onde era domiciliado o de cujos, que é aquele que morreu, ou tiver domicílio o doador. Tá certo, pessoal? Beleza, turma? Então é isso.
É isso aí, fizemos esse passeio aí, nos dois casos, pode ser também o DF. Sim, exatamente, porque se ela fosse viva, ela doou, mas onde é que ela residia? Em Brasília, né? Distrito Federal. Beleza, perfeitamente, pessoal. E aí, gostaram, pessoal? Tudo certinho? Todo mundo entendeu? O professor Tassi está na área aí? Maravilhoso. Gostou, Cristina? Pois é. Até estou estudando com força. Eu tô vendo, tá acertando tudo aí, né? Perfeito, pessoal. Aqui tem muitos alunos nossos. Vamos abrir a câmera aí. Professor Tássio, e aí? Tem alguém aí? Deixa eu ver aqui. Aluno. Tem Hoje vai. muitos alunos, né? Eu pedi até para botar no chat aí, dar um legalzinho para a gente identificar aqui, né? O Hum, Rafael, o Alexandre, Saulon, o perfeito. Guedes aí, nosso colega Guedes, Guedes, agora vai ser auditor, se Deus quiser. Ele, o nosso amigo Marcelo, Marcelão. Turma boa, viu? Diego, aluno lá do ISS, né? De Mossoró, nosso aluno lá de Caicó. Muita gente boa, pessoal. Faustine, Uhum. Meu amigo Tassi, beleza. aí, será que vai dar tempo de você fazer auditoria hoje? Porque vai ter o evento aí, como é que você. É Vamos. verdade, pessoal. Vai ter agora, né? Como a gente tinha falado antes, às 8 horas, vai ter um evento que vai estar todo o gabinete da secretaria, né? O secretário da Cefaz, da Receita, da Despesa, possivelmente a governadora. Marcelo, não, rapaz, vá para o evento, vá para o evento. É, O perfeito. procurador-geral, onde vai passar tudo, né? Os caminhamentos do nosso concurso. Então, vou para lá para fazer uma live lá, direto de lá, né? Para todo mundo aí esperto. Perfeito. Mas, Mas aí Tassi, vamos já deixar amarradinho amanhã, sim, quinta-feira, amanhã feriado, né? Mas a aham, sexta-feira a gente sim. volta para a aula de auditoria, tá? Mas, Olha aí. Olha aí, uhum, Laelsa aí apareceu também. sim. Ô, Tassi, mas não sai agora, não. Eu vou aproveitar para Não, estamos mostrar. aqui, tá cedo, 19 horas, lá é só às 8, Ah, tá cedo. pronto. Vou aproveitar aqui, Tassi, para. Enquanto você fala com o pessoal, vou abrir aqui aquele PDF que mostra tudo que a nossa mentoria inclui, né? Porque tem Beleza. aluno aí que não conhece ainda. Aluno É, não, né? pessoal que é nosso aluno já conhece, mas ó, amanhã é feriado, né, dia 1º de maio, mas sexta-feira vamos retornar nessa, a gente vai estar uns 10 dias aí revezando, dando uma aulinha, vamos tratar de auditoria, resolver as questões, 10 questões que caiu também no ISS Cuiabá. Interessante, pessoal. Auditoria, ele botou lá auditoria fiscal, que a gente vai ver que vai precisar de conhecimento de contabilidade. Tem lá das 10, 3 questões são de contabilidade, mas caíram lá como auditoria, tá bom? Então, vamos trazer aqui para vocês, justificando. Vocês vão ver que naquela nossa metodologia da mentoria de pontuar o que está mais caindo de norma de auditoria, estão lá o que eu coloquei no seu cronograma de autoria, as normas lá, principalmente normas a norma foi a primeira e segunda questão de amostragem. A NBCTA 530, amostragem, duas questões aí que lá na cronograma da mentoria você vê também que cai bastante, tá lá. Na estatística que a gente faz, o estudo reverso trazendo para vocês, certo? Então tá lá, são as duas primeiras questões de ISS e só aqueles aqueles traçozinho pontual para você não precisar ler toda a norma principal, definições, tal. Você vai ver que só com aquele conhecimento que a gente coloca no nosso cronograma, que você tá lá já os pontos da norma que eu já coloco para você estudar, você resolvia, beleza, essa questão, fazia bacana. As questões com conhecimento também de contabilidade, tá? Mas esse aí é um spoiler para sexta-feira. Vamos ver se fica nesse horário, um pouquinho mais tarde, porque hoje foi por causa desse evento. Sim, Mas a gente sexta-feira se reencontra aí para auditoria, tá bom? perfeito, perfeito. Professor, e para quem Professor não é Gilson aí, para aluno, quem ainda não é aluno, né, vai mostrar aí o nossa partezinha. a mentoria, né? Com certeza, pessoal. Na nossa mentoria, tem o nosso aluno sabe, Com tem um módulo. licença, tá? Se o Gils conseguir salvar os PDF, viu, das aulas da mentoria no Por exemplo, arquivo,
Aham, que bom, excelente, excelente, Cristina. Muito bom. Você tá fera aí, já conhece tudo, todo o nosso curso, está sempre presente. Pessoal, tem para quem ainda não é aluno, né, no módulo 2 um curso de legislação tributária e processo, né, um curso ali atualizado, completo, teórico e prático, sem questões justificadas em vídeo, em PDF, com os três impostos, o RPAT. O RPAT no último concurso, pessoal, sozinho, deu 15% da nota, então tem que estar com isso mesmo na veia ali, o RPAT, está lá, o nosso aluno tem. Temos na parte do cronograma filtros, né, para questões para filtros para os bancos do TEC e do que concursos, beleza? Olha, professor Gilson, aqui aprovado desde 2005. Professor Tássio Cabral, aí, ó, como ele diz, amostradinho todo, né, Tássio? Aí sim. E o que mais, pessoal? O que é que tem no nosso curso? Ó? Boas-vindas no módulo 1, aula sobre estudo reverso, metodologia. O professor está se explicando, mostrando a plataforma da Eduz. O que mais, professor? Estou falando muito aqui, você quer falar um pouquinho? Beleza. Nesse módulo 2, né, um grande diferencial, nosso Uhum. curso específico de legislação tributária estadual, ICMS, que nas plataformas gerais desses concursos famosos no Brasil, como é generalista para abarcar todos os concursos, não tem a profundidade, a sagacidade, pontualidade que a gente tem da Cefaz RN. Então, ó, temos uma parte aí que nenhum aulas de ICMS, PVA, ITCD, ITCD, ITCMD, PAT, que nenhum canto você vai encontrar, né? Aulas, a de ICMS, eu comento artigo por artigo da lei que você tem que chegar voando, sabendo toda essa legislação, não pode tirar uma nota mediana em legislação tributária, tem que ficar lá nas cabeças para garantir a sua aprovação, tá? Isso aí. Temos aí o cronograma, né? O cronograma dos gigantes, com todo o passo a passo ali, tudo que você vai precisar estudar, 200 páginas ali, com as 14 disciplinas, estudo teórico, estudo de memorização, estudo prático com os filtros, né? Material complementar das 14 disciplinas. Lembrando, pessoal, aí para os nossos alunos, que a gente tem um cronograma aí que está realmente mapeado sobre as principais disciplinas, e após o edital, a gente vai ter o cronograma definitivo, 100% alinhado com edital, se entrar raciocínio lógico, se entrar matemática financeira, né? Tudo que entrar ali, a gente vai alterar geografia do RN, o pessoal está preocupado, tudo isso vai ter no cronograma definitivo, né? Então, é o seu personal trainer ali, diz todo dia o que você vai fazer, por quanto tempo, né? Curso de legislação, temos também um módulo com a jurisprudência de direito, principais jurisprudências que também tem caído nas provas, temos também 200 não, quantas? 700 aulas, né, Tássio? 200. 700 aulas. 700 aulas práticas, resolvendo aí, ó, questões, direito tributário, 120 aulas, auditoria, 100 aulas, financeiro, constitucional, e aí a gente resolve questões da banca CESP-Sebrasp para vocês ali. Em vez de vocês ficarem no Netflix, vamos para a mentoria Flix, comunidade exclusiva, né? Para você formar grupo de estudo, tirar dúvidas e tudo, né? E as mentorias em grupo, pessoal. A gente, afinal, você está entrando numa mentoria, né? Todo mês está tendo uma mentoria, já houve 4, janeiro, fevereiro, março e abril, né? Já teremos aqui maio e junho, 6, mas aí a gente vai ter mais, até a data da prova, várias mentorias, várias, todas E, aí. só, e reforçando, professor, que as duas primeiras, todas estão gravadas lá. Quem se matricular já vai lá, tem acesso para assistir o material. As duas primeiras foi de reforma tributária. As outras duas, a primeira, as duas foram de contabilidade e a base da contabilidade lá, parte patrimonial, balanço patrimonial, foi a terceira, tá lá. Eu fiz essa aula. Foi muito bacana uma colega que disse que, professor, eu assisti várias aulas de um curso tal, com essa sua aula eu consegui entender o que eu não Sim, entendi das 20 aulas lá, eu fiquei super feliz, que bacana. A outra, do dia 22 foi de demonstração do resultado do exercício, contas de resultado. Então, a gente deu a geral nas duas principais demonstrações, que cai bastante. E aí vai, dia 27 de maio, a gente está preparando uma surpresa aí também para vocês. Quem entrar certeza. agora já vai ter tudo gravadinho para olhar, para assistir o material selecionado especialmente para aí. E tem mais, né? Em maio, junho
E saindo o edital, vamos ver para quando é a prova, a gente vai até a prova, ninguém larga a mão de ninguém. Tamo junto, não, Cristina? Para quem, janeiro e fevereiro. Verdade. A Cristina está aí sabendo. Janeiro e fevereiro, pessoal, as mentorias. A gente teve aula de reforma tributária, você vai achar resolvendo questões, conteúdo teórico, e teremos mais sobre reforma tributária, né? Sem falar no módulo, no nosso curso, só sobre reforma tributária, que a gente está gravando. E aí, pessoal, você só paga uma vez a mentoria e vai ter revisão de véspera. Vai ter 5 dias ali, na última semana, com aulas ao vivo à noite, só para alunos, né? A gente vai cobrar aqui, eu não sei quanto vai ser, a gente vai cobrar um valor, não vai ser barato, que vai ser 5 dias de aula. No nosso tempo lá, nas revisões de véspera, eu pagava para assistir uma aula de com 20 questões ali, acho que era, se fosse hoje, era R$ 100 ali, 150. Então a gente vai cobrar separadamente, mas o aluno já vai ter essa revisão garantida, 5 dias ao vivo, só para alunos, né? Isso aqui vai muito valioso para você que já é aluno, revisão de véspera, né? E o curso, ó, aqui é 1.798, mas a gente está com desconto, a gente está com cashback, né? Já que é reforma tributária, um cashback de R$ 300, tá certo? Para você pagar só 1.498, né? Parcela acho que em 12 vezes, fica mais ou menos 170 por mês, que dá menos de R$ 5 por dia. Menos de R$ 5 por dia. Eu até decorei, viu, Tassi? Então é isso, pessoal. Estamos aí, vocês agora podemos aqui. Essa mensagem final é mais para quem não é aluno, né? Nossos alunos aí já estão de parabéns, a gente já está bem feliz aí porque acreditam, né, na gente, acreditam que a gente vai realmente entregar muito, a atração vai aumentar quanto mais perto da prova, mais a gente vai entregar. E, Pode falar. e mais um detalhe, né? Quem é nosso aluno, está matriculado, tá num grupo exclusivo de WhatsApp que a qualquer momento, dúvidas, orientação, o professor soube que na carreira tem isso tal, tem total Acesso. acesso a professor Gils, professor Tássio, é só chamar. Não precisa esperar quando a gente for abrir o grupo, uma live dessa, né? Que tem também essa oportunidade. Eu até estava falando com a mentorada, uma aluna da gente, que ela estava lá no grupo, quando abria e vinha perguntar, eu disse: olha, você tem essa, né, como nossa aluna. é Qualquer momento você mandar. A gente responde também, né, quando está à disposição, mas tem Iris, está ali, o Tássio Santos também, que dá o apoio. Então, usem e abusem do que vocês, né, têm o direito, tá? Então, não precisa estar lá esperando abrir o grupo, né, aquele grupão aberto, que também é do pessoal quem não é, ainda não é aluno, e quem está também, muitos Sim. alunos ali, mas usem Uhum. e abusem, bebam da fonte, né? Está aí disponível. Com certeza. E em primeira mão, né, as notícias. Então, pessoal, aí vocês que têm dúvidas, pessoal, tem dúvidas aí, ou quer perguntar mais alguma coisa, vamos já encerrar, porque vai ter essa posse lá do 10 sindicato, né? minutinhos eu vou botar a beca, que eu também fui. Eu tenho pouca coisa para fazer, aí me chamaram para ser o presidente da junta eleitoral. Aí pronto, sou presidente da junta eleitoral. Aí hoje eu vou estar lá na mesa, dando posse a essa turma. Ah, Aí já já tem que botar a é, beca de novo para ir para lá. viu, Tasso? Esse prestígio todo, Tasso, aí você aproveita e vai lá no ouvido de Cadu, né? E Cadu, e aí, Cadu, fala aqui para mim alguma coisa que os alunos estão ansiosos, né? É muito prestígio, né? Tássio, Gilson, o bom Beleza, de vocês é que vocês se preocupam com cada um. Procura saber como Opa. é que está estudando, qual a dúvida, Aham. incentiva, entendeu? Aí é fenomenal. Vocês, Isso. sabe, mas são únicos. Obrigado, Cristina. Obrigado aí. Obrigado valeu. mesmo. Cristina foi uma das primeiras alunas, né? Tá aí com a gente, desde lá de Mossoró, tá junto, isso aí. E é isso, vocês, ó, lá, nossos alunos, alunas, provoquem, nos chamem, quando tiver qualquer, até mesmo a parte lá que a gente já passou por isso, psicológica, tá para baixo, o negócio tá ruim, professor, vou chutar tudo, tocar um fogo aqui, né, nesses É livros e isso. tal, aí chama a gente antes de acender a fogueira, vamos conversar, tenha calma, vamos voltar pro rumo, né? A opinião que eu dou, que procure logo e resolver e não deixar para trás, entendeu? Seguir em frente. Isso. Eu Aí. vou só, tá, só suspender aqui para a gravação aqui para os momentos finais, tá? E até Então porque a vamos só gente vai. dar um alô, pessoal. Obrigado aí, né? Pra gente vai encerrar a gravação, mas a gente vai continuar. Mas Com obrigado aí por assistir. Vai estar lá certeza. no nosso YouTube da Mentoria Fiscal Com para poder assistir novamente. certeza.
Isso, vocês não desanimem, pessoal. Desanime, não desanime. A gente passou por muita dificuldade. A gente, inclusive, olhem lá, tem algumas lives que a gente fala a trajetória. Eu gravei até acho que início do mês, falando sobre a minha trajetória, de como eu comecei ali, quebrado, né? E cheio de problema, mas assim, fui ali insistindo, fazendo prova. Então, não desanime, a gente realmente quer passar mostrar que é possível, né? É possível. Eu falo muito de um colega aqui que não tinha tempo, que ele trabalhava o dia todo, pessoal. Olha essa live lá, tá certo? E aí esse cara não tinha tempo, ele passou em 13º lugar, porque implementou o estudo reverso, porque faz o que a gente indica para os nossos alunos aqui. Então, tudo isso para incentivá-los, tá, pessoal? Então, obrigado aí, eu vou encerrando por aqui, só essa a gravação, e bons estudos, e vamos juntos, firmes E até já a e outra coisa, né, aprovação. professor, para poder também motivar, saber o feriado, Uhum. imaginem que próximo ano, ou aí, ou se não for no próximo, mais perto, vocês vão estar nessa festa do Sindiferne, os novos sindicalizados vão estar lá com a gente, né? Votando, né? Votando na diretoria, votando no presidente. É, Já que você falou isso, eu vou mais longe. Imagine nós aprovados indo para Brasília fazer parte do comitê gestor do IBS. É possível, né, professor? É possível. isso aí, vai ser Então é legal. isso, essa é a nossa mensagem final, né? E obrigado, e vamos continuar aqui firmes nos estudos, tá, pessoal? Valeu!